Boa noite, irmãos. Boa noite, igreja. Nós vamos dar início ao culto dessa noite em agradecimento a Deus, pois hoje nós comemoramos o nascimento de Jesus, apesar de ser uma data, mas a importância dessa data para os nossos corações é estarmos sempre agradecendo por alguém que veio ao mundo, que deu a sua vida ali numa cruz, para nos garantir a vida eterna. Por isso nós estamos aqui hoje. E o tema do culto de hoje é Jesus, o maior presente. Esse é o maior presente que podemos desejar em qualquer momento das nossas vidas. Não somente numa data em que o mundo está comemorando, onde os presentes são colocados em primeiro lugar em muitas vezes. Mas nós estamos aqui para agradecer a Deus por ter nos dado o maior presente, que foi o seu Filho Jesus Cristo, para cada um de nós, para morrer e ressuscitar, para nos dar a vida eterna. Nós vamos nesse momento fazer uma oração. Eu convido aos irmãos a se colocarem de pé, para que venhamos estar orando nesse momento. E o pastor vai estar fazendo essa oração. Obrigado, Senhor. Muito obrigado por estarmos aqui comemorando, ó Deus, essa data tão especial. Apesar dela ter todo o simbolismo, porque sabemos que talvez nem essa data que nós estamos aqui comemorando o nascimento de Cristo seja exatamente essa data. Mas nós estamos aqui, ó Pai, comemorando esse acontecimento, porque foi através desse maravilhoso acontecimento que a salvação chegou até nós. Foi através desse acontecimento que a igreja nasceu, surgiu através do sangue de Cristo. E nesse momento, ó Pai, nós te pedimos que esta verdade ela continue forte, firme em cada coração. E naquele coração aonde essa verdade ainda não nasceu, que nesta noite essa verdade possa nascer. Amém. O verdadeiro sentido do Natal. É o que nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. O amor que desceu do céu naquela noite silenciosa, o céu tocou a terra, em meio à simplicidade de uma manjedoura. Nasceu aquele que mudaria a história da humanidade. Não nasceu em palácios, mas veio ao mundo envolto em humildade e amor. O Natal não é apenas uma data, é a celebração do maior presente que já recebemos: Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ele veio trazer luz onde havia trevas, esperança onde havia dor, paz onde reinava o medo, e salvação para todos nós. Os anjos anunciaram glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens a que Ele quer bem. Hoje, assim como naquela noite, somos convidados a abrir o coração e receber o verdadeiro sentido do Natal. Que nesta celebração possamos lembrar que o amor de Deus se fez carne, andou entre nós e continua vivo em nossos corações. Seja bem-vindo, Jesus. Este culto é para a tua glória. Amém. Amém. Vamos nos colocar de pé, irmãos, para cantarmos o hino, porque Ele vive. E os irmãos aí do louvor, do Ministério de Louvor, podem estar vindo aqui à frente para cantar este hino junto com a igreja.
fazendo a leitura bíblica no livro de Isaías, capítulo 9, do 1 ao 7. Eu estarei lendo, os ímpares e os irmãos leiam os pares. Está sendo projetado aí, eu acho que dá para todos, né, acompanhar. Mas a terra que foi angustiada não será entenebrecida. Envelheceu nos primeiros tempos a terra de Zebulon e a terra de Naftali. Mas nos últimos tempos, envelheceu junto ao caminho além do Jordão, na Galileia das nações. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Tu multiplicaste a nação, a alegria que mandaste. Todos se alegrarão perante ti, como se alegram na ceifa, e como exultam quando se reportem os despojos. Porque tu quebraste o jugo da sua carga, e o cajado do seu ombro, e a vara do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque todo o calçado que levava o guerreiro no tumulto da batalha, E toda a mão do revolvido em sangue será queimada, servindo de combustível ao fogo. porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado estará sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome. Maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Vamos repetir esses dois últimos versículos? Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado estará sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome. Maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Amém. Esse é o presente que nós recebemos através do nosso Jesus Cristo, através do nosso Salvador. Vamos estar cantando mais um hino. Tu és fiel, Senhor. Ele tem sido fiel em todos os tempos, em todo momento da história. Ele tem sido fiel. E nós queremos, com este hino, deixar aqui os nossos agradecimentos aos visitantes que estão aqui nesta noite, participando do culto de adoração ao nosso Deus. Nós queremos agradecer a Deus por suas vidas, que vocês possam voltar outras vezes e sentir aqui Deus falando ao seu coração. Irmãos, convido a todos a se colocar de pé, né? A paz do Senhor a todos. E aquelas pessoas que trouxeram seus dízimos e ofertas durante esse louvor, que esteja colocando gasofilástico, vamos declarar, né, que nosso Deus é fiel. Como bem disse a irmã Jane, o nosso maior presente é saber que o Deus que nos ama tanto deu o seu único filho para vir à terra e para morrer pelos nossos pecados. Então vamos louvar a nosso Deus que é fiel. Pleno
o nosso Deus nos sustenta. Amado Deus, glorioso Deus, como acabamos de dizer, maravilhoso, conselheiro, Deus Pai, Pai da eternidade. Oh meu Deus, muito obrigada por essa oportunidade, Senhor, de estar aqui hoje, louvando e agradecendo e enaltecendo o Teu nome, Senhor. Obrigada, Pai, porque a maior prova de amor foi dada por Ti, Pai. Não nos importa se Jesus nasceu em dezembro ou em setembro, qualquer outra data do ano. Nos importa em que Ele nasceu, em que Ele veio ao mundo, Pai, e Ele nos redimiu de todos os nossos pecados, Pai. É graças ao Teu sangue derramado naquela cruz que podemos dizer hoje, nós vamos para o céu, nós vamos para a glória do Senhor. Um belo dia estaremos diante de Ti, Pai, louvando e agradecendo o Teu nome. Muito obrigada, Pai, por essa oportunidade. Esteja com cada um de nós, Pai. E obrigada mais uma vez, porque acabamos de cantar e declarar que Tu és fiel, Senhor. Que ainda que a gente passe pelo vale da sombra da morte, o Senhor é conosco. Não podemos, Pai amado, o Senhor não nos livra do problema, mas o Senhor nos fortalece no problema. Quando passamos pelo deserto, Pai, nós saímos de lá mais fortes. Nós saímos de lá, Pai amado, mais dependentes de Ti, Pai. Muito obrigada, Senhor Deus, por tudo. Receba esse culto, Pai, no nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, ainda vamos ler o texto de Lucas 2, versos 10 e 11. E o anjo lhes disse: não temais, porque eis que vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. Amém. Jesus, o maior presente. Hoje nos reunimos para celebrar o Natal, mas não apenas uma data no calendário. Celebramos um presente que veio do céu e transformou para sempre a história da humanidade. Em um mundo que valoriza tanto os presentes materiais, Deus nos ensinou que o maior presente não se embrulha em papel, não se compra e não se perde com o tempo. O maior presente tem nome: Jesus. Ele não veio com riquezas, mas trouxe amor. Não veio com poder humano, mas com graça e misericórdia. Não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida por nós. Na simplicidade de uma manjedoura, Deus entregou ao mundo o seu maior tesouro, um presente de esperança para os cansados, de perdão para os arrependidos, de salvação para todos os que creem. Nesta noite, ao celebrarmos o Natal, somos convidados a abrir o coração e receber Jesus, o maior presente que alguém pode ter. Que este culto seja mais do que uma celebração, seja uma entrega sincera ao Filho de Deus, porque onde Jesus está, a vida, a paz, a luz e a salvação. Seja bem-vindo, Jesus. Tu és o nosso maior presente. Boa noite, tudo bom? Jesus, eu estou muito triste hoje. Muito mesmo. Papai e mamãe falaram que eles não podem me dar presente. Queria tanto um cachorro. Aí, eu queria pedir a Papai Noel. Eles falaram que não existe Papai Noel. Não acredito. Mas mandaram eu orar e pedir a Papai do Céu: Papai do Céu, se for da tua vontade, tu me dá um cachorro? Boa noite, Jesus. Hoje eu vim fazer um pedido muito especial. Eu preciso fazer uma viagem. Está no meu coração de fazer essa viagem no ano que vem. E eu gostaria que o Senhor, por
pudesse me ajudar a realizar esse meu sonho. Eu quero viajar para Rondônia, para Porto Velho, cidade de Porto Velho. Se o Senhor puder, Jesus, me ajude a realizar esse sonho. Melhor, aprendi que é melhor ajoelhar, né? Mais certo. Jesus, hoje faz exatamente 4 anos que eu estou no meu emprego, no início do ano. O patrão me prometeu que ia me dar um aumento, não tinha agora nada. Então, por favor, me dê esse aumento. Não, não quero aumento não. Me dê um emprego novo. Emprego novo é melhor. Jesus, eu estou tão feliz. Eu tenho sempre pedido um presente de Natal. E eu recebi. Em 2001, eu recebi um presente numa casa. E agora, Jesus, em 2005, eu pedi um carro e recebi esse carro, Jesus. E tenho certeza que é o Senhor que me deu. Jesus, há um domingo desse, no culto, enquanto o louvor cantava, eu senti uma coisa tão maravilhosa no meu coração, uma coisa tão especial. Tenho certeza que toda a minha igreja sentiu isso também. Porque nós sabemos, Jesus, que nada neste mundo é mais importante do que a tua presença na nossa vida. As coisas materiais, as coisas desse mundo, Jesus, não valem nada. Coisas materiais são coisas materiais, são coisas passageiras, porque nós viemos neste mundo, Jesus, de passagem. E sabemos que o Senhor está sempre conosco, que o Senhor está sempre aqui para nos abençoar. Minha filha, sabe o pedido que você fizeste? Porque você fez esse pedido. E com sabedoria, esse é o maior dos pedidos que você poderia fazer, ter feito. O pedido mais sábio que você poderia ter feito. Porque muitas pessoas pedem bens, pedem tesouros, mas você fez o pedido certo. A minha presença é mais valiosa do que qualquer tesouro nessa terra. A minha presença, meu filho, é mais preciosa do que qualquer coisa. E porque você pediu a minha presença, além da minha presença, eu lhe darei mais 9 presentes. Opa, mais 9? É, Jesus. Paz, Jesus. Eu já tenho. Paciência, Jesus. Eu já tenho. Alegria. Eu já tenho também, Jesus. Amor, eu tenho, Jesus. Muito amor. Fidelidade, Jesus. Eu tenho muita fidelidade a ti, ó Deus. Mansidão, eu tenho muito mesmo, Jesus.
do Espírito, que está escrito em Gálatas 5:22. Com eles você vai ter uma vida plena, uma vida sábia, uma vida santa, uma vida digna, tá? E eles vão te acompanhar todos os dias. E não só a minha presença, mas também os frutos do Espírito Santo, minha filha, te acompanharão, te fortalecerão todos os dias na sua caminhada. Amém. Que os frutos do Espírito Santo te acompanhem. Não somente eu, mas também o fruto do Espírito Santo te direcione e te guie aonde você estiver. Vamos, minha filha. Obrigada, Jesus. Glória a Deus. Amém. Assim como essa pequena apresentação nos traz essa reflexão, que acima de todos os bens materiais, a presença de Jesus e os frutos, o fruto do Espírito Santo em nossas vidas é o maior, é a maior de todas as coisas que podemos ter. Então que possamos a partir de hoje colocar diante de Deus: ah, Senhor, eu quero em 2026 alcançar isso que eu não alcancei, mas eu não quero bens materiais, eu quero somente a Tua presença, e que o fruto do Espírito Santo ele possa frutificar em minha vida, em minha família.
porque Jesus nasceu. A promessa da reconciliação com o homem, ela é real, Senhor. E nós louvamos o Teu nome por Jesus, que veio a nós, que se entregou por nós, para que eu, para que você, para que todos nós tivéssemos novamente acesso ao Pai. O véu do templo se rasgou de alto a baixo, para que nós hoje tivéssemos a compreensão de que nada mais precisa ser feito, porque o sacrifício de Jesus, o sangue de Jesus Cristo, nos purifica de todo o nosso pecado. E em louvor ao Teu nome, exaltando o Teu nome, nós viemos aqui agradecer, Pai, com esses louvores, com as nossas vozes, Pai, porque Tu reinas em nosso coração. Tu és o nosso Senhor, Tu és o nosso Salvador. E muito obrigado, meu Deus, porque Tu cumpriste a Tua promessa. Quando o homem peca, lá em Gênesis 3,15, o Senhor disse que enviaria, esmagaria a cabeça da serpente, nos dando assim a oportunidade de reencontro contigo. Muito obrigado pelo Teu Filho Jesus. Que o Senhor Jesus nasce em cada coração aqui, mas também, Senhor, em todos os espaços da face da terra, para que o Teu nome seja exaltado e proclamado em nome de Jesus. Amém. Graça e paz a todos os amados irmãos. Que Deus continue abençoando a vida da nossa igreja, a vida dos irmãos que fizeram essa apresentação. Eu quero convidá-los a abrirem suas Bíblias no Evangelho de Lucas, mas nós vamos ler na nova tradução da linguagem de hoje. Eu vou estar lendo nessa versão. Os irmãos podem acompanhar na versão de vocês. Lucas capítulo 2, versículo 15. Diz assim, começando do versículo 15 de Lucas 2. Quando os anjos voltaram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: vamos até Belém para ver o que aconteceu. Vamos ver aquilo que o Senhor nos contou. Eles foram depressa e encontraram Maria e José e viram o menino deitado na manjedoura. Então contaram o que os anjos tinham dito a respeito dele. Todos os que ouviram o que os pastores disseram ficaram muito admirados. Maria ficou lembrando de todas as coisas, pensava muito nelas e ia guardando tudo no seu coração. Então os pastores voltaram para os campos, cantando hinos de louvor a Deus pelo que tinham ouvido e visto. E tudo tinha acontecido como o anjo havia falado. E tudo tinha acontecido como o anjo havia falado. Senhor, fala aos nossos corações, depois de tudo isso que nós já ouvimos e assistimos nesta noite. É o que eu lhe peço em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, os anjos apareceram lá no pasto. A Bíblia diz que os pastores estavam lá, cuidando das ovelhas. Os anjos apareceram lá e pediram para eles irem até Belém, porque havia nascido o Messias, o prometido. E o texto vai dizer que diante desse acontecimento, diante daquela manifestação angelical, os pastores disseram um para o outro: vamos lá ver o que o Senhor está nos fazendo ver. E eles foram, e o texto vai dizer que eles encontraram Maria, depois de um parto muito difícil, porque o lugar era um lugar totalmente desconfortável. Provavelmente quem fez tudo foi José, pegando aqueles panos que ali estavam. Ele se virou para ajudar naquele momento tão delicado que era o nascimento de Jesus Cristo. E o texto vai dizer que quando esses pastores
que os anjos falaram para eles, o texto vai dizer que ela se lembrou de todas as coisas, pensava em todas as coisas e guardava todas as coisas em seu coração. Então, ela traz com esse gesto uma atitude muito bonita em relação ao Natal, em relação àquilo que Deus faz na vida de cada um de nós através desse grande acontecimento, que é o nascimento de Jesus Cristo em nossas vidas, em nossos corações. O texto vai dizer que ela se lembrava de todas as coisas, pensava e guardava. Então, a grande pergunta que eu preciso fazer para mim e que cada um de nós precisamos fazer seria essa: o que eu tenho guardado no meu coração, o que eu tenho pensado? Maria, ela estava segurando, meus irmãos, Jesus, e provavelmente quando os pastores chegaram, ela estava dando até de mamar, porque é o que acontece quando toda criança recém-nascida já nasce com muita fome. Então, o que ela estava segurando era fruto de toda uma luta, era fruto de todo um sacrifício, porque ela não teve uma gravidez sossegada, ela não teve aquela gravidez que muitas mulheres têm hoje, né? Aquela gravidez tranquila. Ela não teve paz na sua gravidez, mas ela estava segurando a sua vitória, ela estava segurando a sua conquista, apesar de toda a luta, apesar de toda a aflição. Aquele momento ali era um momento de sossego, aquele momento ali era um momento de alegria, aquele momento ali, por maior que fosse o desconforto, era um momento de paz, era o momento da sua conquista, assim como é a conquista de toda mulher, mesmo tendo uma gravidez muito difícil. Quando ela chega nesse final, e ela ganha, e ela segura o seu bebê no colo, com certeza esse momento traz alegria e traz satisfação. Então, esse momento, o texto vai dizer que, ouvindo que os pastores estavam falando para eles, ela se lembrou de todas as coisas. E é justamente isso que eu gostaria de levar cada irmão a pensar nesse momento. Agora que você consegue visualizar a sua conquista, a sua vitória, que vitória, que conquista seria essa? Eu não sei. Eu, por exemplo, vejo muitos adolescentes começando a fazer a faculdade, e não há dificuldade na vida de muitos que começam a fazer a faculdade hoje. Eu comecei a fazer com 40 anos de idade. De Cordeiro, pegava um ônibus, mas depois o ônibus foi cortado, então eu tive que pegar o ônibus de outro município. E esse ônibus que eu pegava de Macuco, ele passava por fora de Cordeiro, então ele me deixava no trevo, me deixava 11h30. Eu tinha que andar a pé morro acima, 2-3 quilômetros. Às vezes chovia, às vezes não chovia, mas o certo é que quando eu descia ali, o ônibus parava no meio do asfalto, os alunos estavam tudo dormindo, indo para a sua casa, muitos olhavam e diziam o seguinte: será que o ônibus parou no meio do caminho? Não, era eu que estava descendo ali, e dali eu tinha que subir esses 2-3 quilômetros morro acima, porque o ônibus passava lá embaixo no asfalto. E isso durou 5 anos. Mas quando eu me formei, eu me lembrei dessas coisas. Então, quando nós olhamos, por exemplo, para uma mãe já casada, com filho, quando ela pensa em fazer uma faculdade, alguém até costuma dizer, tá? E às vezes é assim, sem recurso, né? Vai com a cara e a coragem. Algumas pessoas até pensam que ela está procurando sabe para se forçar, porque é uma luta muito grande para se chegar em algum lugar, quando você tem muitos desafios a enfrentar. Mas quando você está com a sua vitória, quando você está com a sua conquista em suas mãos, com certeza, naquele período de formatura, existem coisas para serem lembradas. Quando, por exemplo, uma mãe tem uma gravidez muito difícil por causa do esposo, tem uma gravidez muito difícil por causa do desemprego, tem uma gravidez muito difícil porque o médico falou que a gravidez é de risco, e quando esse momento chega,
segura aquele bebê no colo, com certeza existem coisas a serem lembradas. Ou então, quando você, pensando no sermão, pensando na irmã Marcela, que vem lutando para ter um filho, então quando esse momento chegar, e quando ela tiver a sua criança no colo, há coisas para serem lembradas. Eu não sei se já comentei aqui, mas a minha esposa já falou algumas vezes aqui sobre a gravidez dela, sobre o fato de ela ter quase morrido. Mas existe um contexto aí, eu não sei se eu já compartilhei com a igreja, mas quando ela ficou grávida, eu estava deixando o ministério, que era o meu primeiro ministério. Então eu estava desempregado e ela estava grávida, e aonde a gente foi morar, era uma casa muito simples. Os irmãos terem uma ideia, na data de hoje, que é Natal, eu só tinha um ovo e o arroz para comer. Então a gravidez dela foi muito difícil, e com certeza essa dificuldade ela estourou no dia que ela ganhou. Mas o que passou na cabeça dela quando o menino nasceu, quando ela se recuperou, o que ela se lembrava? Eu não sei o que ela se lembrava, mas o texto diz que Maria se lembrava de todas as coisas. Então, se ela se lembrava de todas as coisas, eu acredito que ela se lembrou do primeiro dia que o anjo apareceu na sua casa, né? Ela estava deitada, talvez deitada, não sei, até que o anjo chegou lá e ele disse: salve agraciada do Senhor, bendito és entre as mulheres. E a Bíblia diz que naquele momento ela ficou toda perturbada, né? Porque ela não estava entendendo o que o anjo estava dizendo ali. Mas quando ela entendeu, ela disse o seguinte: que se cumpre em mim a vontade de Deus. Meus irmãos, essa palavra dela vai definir toda a minha e toda a sua salvação. A nossa salvação está justamente na maneira como ela respondeu àquele anjo: aqui está a tua serva, que se cumpra em mim aquilo que o Senhor quiser. Então, com certeza, ela se lembrou disso aí. Ela se lembrou desse primeiro encontro, mas com certeza ela se lembrou também de José, porque a Bíblia diz que José tentou sair, né? Sair fora. E ela sabia por que José estava tentando sair fora daquela situação, daquele embaraço. Ela se lembrou daquilo ali também, assim como ela deve ter se lembrado dele ter voltado, dele ter entendido o plano de Deus. Ela se lembrou. Ela se lembrou com certeza dos inimigos que se levantaram contra ela, tentando tirar a vida dela, tirar a vida do seu filho. Com certeza ela também se lembrou do decreto de César Augusto, porque eles estavam na Galiléia, mas por causa desse decreto ela teve que ir até a Judéia, até Belém, porque José era da linhagem de Davi. Então ela teve que ir em cima de um animal de carga até chegar em Belém. E com certeza ela se lembrou disso, né? Ela se lembrou de toda essa dificuldade. Mas, meus amados irmãos, Deus, Ele permitiu que tudo estivesse do jeito que deveria estar. Ou seja, Deus, Ele entrou no pensamento de César para fazer com que esse decreto fosse lançado, porque ela precisava se locomover da onde eles estavam para Belém, para cumprir as Escrituras. E Deus, Ele teve que fazer com que o não aparecesse. Deus, Ele teve que fazer com que as portas se fechassem, e ela estava ali, perto de ganhar. E ela se lembrou de todas essas coisas, né? E o único lugar que teve para ela foi a manjedoura. Meus amados irmãos, olha só como Deus é maravilhoso. Deus, Ele escolheu um lugar simples, e quanto mais simples foi o lugar, maior é a revelação do amor de Deus por nós. É na simplicidade desse lugar que a misericórdia de Deus se revela cada vez mais nessa data tão especial. E aí a Bíblia diz que ela se lembrou de todas essas coisas. Então eu não sei se nessa data você consegue lembrar. Talvez você não consiga lembrar de todas as coisas, mas você é capaz de lembrar
se não é de todas as coisas, mas de algumas coisas que Deus agiu a seu favor. Ou seja, Deus ele agiu a favor de Maria, fazendo com que o não aparecesse, fazendo com que as portas da casa das pessoas se fechassem, mas foi nessa ação de Deus que Deus vai mostrar algo maior para ela lá na manjedoura. Quando os pastores chegaram, quando os pastores falaram tudo que os anjos falaram para eles, e eles passaram para Maria, o texto vai dizer que foi naquele ambiente ali que ela conseguiu se lembrar de todas as coisas. Eu não sei quantos aqui já ouviram aquela frase: sua luz não brilha, não apaga a minha. Mas se tem uma coisa maravilhosa que eu vejo no nascimento de Cristo, é que nada conseguiu apagar o brilho. Por mais simples que fosse o lugar, o brilho ele apareceu. Porque a Bíblia diz que aonde os anjos apareceram, um lugar que não era bacana, não era palácio, era no meio do pasto, mas o brilho foi tão forte que chamou a atenção dos pastores. Eles ficaram espantados, e na hora os anjos tiveram que dizer: não fica com medo não, eu trago uma grande notícia para vocês, lá em Belém está nascendo o Salvador. E a Bíblia diz que eles foram correndo para lá, e quando eles viram esse grande acontecimento, a Bíblia diz que Maria, emocionada, se lembrou de todas as coisas. Então, sempre há algo a se lembrar quando nós chegamos aonde Deus quer que a gente chegue. Não importa o não que você recebeu aqui, não importa a porta que se fechou ali, tudo está do jeito que Deus planejou. E quando você chega a esse momento, quando você chega a essa conquista, e quando você tem a oportunidade de se lembrar de todas as coisas, então você consegue visualizar a mão de Deus que te permitiu chegar aonde você chegou. Mas, meus amados irmãos, o que nós aprendemos com Maria não é apenas o que ela lembrava, porque ela lembrava de todas as coisas, mas a Bíblia diz que ela pensava em todas as coisas. Ou seja, ela pensava em algo maravilhoso. Ela pensava, provavelmente, em cada profecia, em cada anjo, em cada revelação que foi dada, e o quanto todas essas revelações se cumpriu na vida dela. Porque aquilo que o anjo falou aconteceu do jeito que o anjo falou. Porque o anjo não estava falando dele mesmo, o anjo estava falando aquilo que Deus mandou. E o texto vai dizer que ela vai visitar Isabel. Inclusive, no domingo passado eu falei Ana, mas é Isabel, né? Foi visitar Isabel, e quando ela chegou lá, aquilo que o anjo disse estava no ventre de Isabel. Meus amados irmãos, Maria, ela alcançou uma grande verdade. Ela entendeu que ela fazia parte de um plano divino. Então, quando ela entendeu que fazia parte desse plano divino de Deus, então ela conseguiu encaixar o que ela lembrava com aquilo que ela pensava. Ou seja, ela pensou no não que ela levou, mas ela lembrou do não que ela levou, mas ela pensou que cada não que ela recebeu, de cada casa que fechou a porta para eles, ela pensou o seguinte: Deus estava cuidando de mim, porque eu faço parte de um plano divino. Assim como Abraão, Isaac e Jacó, eu faço parte de um plano espiritual. Meus amados irmãos, e é justamente isso que nós precisamos lembrar. Porque ao lembrar dessas coisas, nós podemos pensar nelas. Então, quando nós pensamos naquilo que nós estamos lembrando, e quando nós lembramos de toda a luta que nós passamos e vencemos, esse pensar nos faz entender que tudo que nós passamos e estamos lembrando fazia parte de um plano maior de Deus para as nossas vidas. E é justamente isso que estava no coração de Maria. Ela estava pensando em tudo que ela viveu, em tudo que ela passou, em toda a aflição que ela sofreu, e ao pensar e ao meditar nisso tudo, ela chegou à conclusão
de que Deus tinha um plano na vida dela. E não era Herodes que iria destruir, não era César que iria destruir, nada iria impedir o plano de Deus sobre a vida dela. Então, ela pensava, ela lembrava e ela guardava tudo isso no seu coração. E eu quero terminar a minha meditação nesta noite dizendo justamente isso para você. Você consegue lembrar da mão de Deus sobre a sua vida? E você consegue pensar que tudo que você viveu foi porque Deus, Ele tinha e Ele tem um propósito na sua vida? O jeito que aquilo aconteceu, da forma como aconteceu, para você conseguir sair daquela situação que você lembra, ao pensar hoje, a resposta não é outra senão Deus sobre a sua vida. E essa foi a conclusão que Maria chegou, quando ela lembrava de todas as coisas, quando ela pensava em todas as coisas, ela chegou à conclusão de que ela era uma pessoa realmente escolhida por Deus. E uma vez escolhida por Deus, ela seria livrada de toda e qualquer situação difícil que o inimigo pudesse levantar contra ela e contra a pessoa de Jesus Cristo. Que possamos, meus amados irmãos, ter esse mesmo entendimento. Quando você estiver com a vitória na sua mão, aquela vitória que muitas pessoas acharam que você não iria conseguir, aquela vitória que você pensou em algum momento que nem você iria conseguir vencer, mas quando você atravessar, aquele cordão que separa a corrida da vitória, quando você atravessar, os portais celestiais, você entender nesse momento que tudo que você passou e todo não que você viveu, toda porta que se fechou, toda pessoa que não acreditou em você, tudo que você teve que escutar de negativo, que essa vitória que está na sua mão hoje é fruto da escolha de Deus sobre a sua vida. Porque desde o momento que o anjo escolheu Maria, ele já decretou na vida de Maria que nada iria parar esse acontecimento, como nada realmente parou. E graças a Deus, nada vai parar, porque Jesus Cristo nasceu, cresceu, viveu, morreu, ressuscitou, e a Bíblia diz que a maior promessa que nós temos hoje é saber que Ele vai voltar para buscar a sua igreja. Então, que possamos lembrar de todas essas coisas, guardar todas essas coisas em nossos corações e continuar pensando em todas elas, para a honra e glória do nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Eu gostaria de convidar, eu acho que dá tempo de cantar uma música. Gostaria de convidar o grupo de louvor. Falta 5 minutos para as 9. Nós vamos estar cantando mais um louvor nesse momento. Irmãos, convido para se colocarem de pé, porque depois de ouvir todas essas maravilhas que a gente acabou de ouvir, que nada que acontece na nossa vida é em vão. Tudo aquilo que a gente já passou, tudo aquilo que a gente ainda vai passar, tem um propósito, Senhor, na nossa vida, porque nós estamos debaixo da sombra das asas do nosso Deus. E eu quero convidá-los para clamar ao Senhor nessa noite, que a terra aclame ao Senhor, todos que estão aqui hoje, todos que reconhecem que Ele é o nosso único Salvador, que, como a gente disse agora há pouco, maravilhoso, conselheiro, Deus forte e príncipe da paz. Então vamos clamar, vamos aclamar a esse Deus que deu a vida dele, morreu morte de cruz pelos nossos pecados, para que a maior
para o céu. Vamos louvar? As
vocês. Vamos vencer o deserto. 2026 possa ser um ano que a gente faça exatamente o que esse louvor fala, que a gente queira louvar e adorar o nosso Deus todos os dias, que a gente tenha o desejo de estar na presença dele todos os dias, de buscá-lo todos os dias, e que vamos vencer cada obstáculo que vier. No nome de Jesus, nós teremos um ano vitorioso, nós teremos um ano que bênçãos infinitas do Senhor serão derramadas sobre cada um de nós e sobre essa igreja. Amém? Senhor, quero te agradecer, ó Pai, e pedir mais uma vez que o Senhor esteja conduzindo cada um de nós até a nossa casa. Que a mesma companhia que nos trouxe até aqui, que é a presença do Senhor, que essa mesma companhia, ó Deus, esteja nos levando para as nossas casas. Que o Senhor possa abençoar a nossa entrada, a nossa saída, aonde nós estivermos. E que o amor de Deus e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo seja com todos os irmãos e com todo Israel de Deus espalhado sobre a face da terra.